Imagine por um instante que algo silencioso, invisível e constante está corroendo sua saúde sem que você perceba. Não tem cheiro, não tem cor, não grita, mas avança de forma implacável. Já se perguntou por que tantas pessoas, mesmo cuidando da alimentação, do sono e da rotina, ainda carregam dentro de si um peso que não sabem nomear? E se o verdadeiro inimigo não estivesse fora, mas alojado nas sutilezas do dia a dia que aprendemos a chamar de normalidade? Há uma armadilha oculta tão engenhosamente tecida que poucos ousam reconhecê-la. Ela se apresenta como conforto, como hábito, como prazer inofensivo. Contudo, sob essa aparência adocicada, esconde-se o mesmo veneno que lentamente apaga o vigor, a clareza mental e a alegria de viver. Você já sentiu que sua energia evapora sem explicação? Que seu corpo responde cada vez menos ao cuidado que você dedica a ele? Não é acaso, é sintoma, é alerta. Ellen White dizia que muitos vivem sob uma sombra que acreditam ser luz. Aquilo que o mundo normaliza como progresso ou liberdade, frequentemente se revela como grilhões invisíveis. Assim acontece com esta armadilha. Ela não apenas afeta a carne e o sangue, mas atinge as profundezas da mente, roubando a capacidade de discernir o que é verdadeiro, saudável e eterno. Não é apenas sobre doenças físicas, mas sobre uma escravidão silenciosa que molda pensamentos, desejos e escolhas. Pergunte a si mesmo, até que ponto o que você chama de vida saudável não passa de uma ilusão bem arquitetada? Até que ponto você não tem sido manipulado a abraçar aquilo que, na realidade, te afasta da vitalidade e da paz que tanto deseja? A grande tragédia é que essa armadilha não destrói de uma só vez. Ela consome aos poucos, de forma tão gradual que, quando a consciência desperta, muitas vezes já se perdeu o terreno mais precioso. Este vídeo é um convite, quase um resgate. Aqui, vamos rasgar o véu dessa ilusão, revelar o que poucos ousam enfrentar e apontar o caminho para escapar dessa rede invisível. Se você sente que algo em sua vida precisa ser revelado, se no fundo do seu coração existe a sensação de que há uma verdade maior esperando para ser descoberta, permaneça comigo até o fim, porque hoje você pode enxergar o que sempre esteve diante dos seus olhos, mas que o mundo insiste em esconder. Muitos vivem como se estivessem caminhando por um jardim encantado, onde as flores parecem exuberantes e o perfume convida ao descanso. Mas assim como alertava Ellen White, sob a beleza enganosa da superfície esconde-se o espinho que sangra lentamente. A armadilha invisível que devora a saúde não se apresenta com gritos ou ameaças, mas com sussurros sedutores que dizem: aproveite, não há mal algum. É justamente aí que reside sua força, na capacidade de mascarar destruição com aparência de inocência. Pense em quantas vezes você já aceitou como natural hábitos que, no fundo, drenam sua vitalidade. A correria incessante, a mesa farta de alimentos industrializados, as horas prolongadas diante de telas luminosas, tudo isso parece parte do normal. Mas a normalidade, como bem nos lembra Ellen White, muitas vezes é a estrada larga que conduz ao desgaste do corpo e da mente. A verdadeira tragédia é que não percebemos a prisão, porque suas grades são invisíveis e suas correntes parecem conforto. É nesse ponto que a psicologia do hábito mostra sua face mais cruel. Quanto mais repetimos, mais acreditamos que não existe alternativa. É o ciclo viciante que faz da falsa liberdade um cárcere dourado. White comparava esse processo ao cativeiro espiritual. Quanto mais a alma se acostuma ao erro, menos sensível ela se torna à voz da consciência. Assim também acontece com nossa saúde. Os sinais do corpo são ignorados, e quando nos damos conta, já estamos profundamente enredados. Agora, imagine-se diante de um espelho. O reflexo que olha de volta não é apenas sua aparência,
mas um retrato de cada escolha, cada descuido e cada concessão. O brilho nos olhos que vai se apagando não é apenas cansaço, é o testemunho de que algo maior está em jogo. A vida, dom sagrado, está sendo desperdiçada aos poucos, e é nesse silêncio que a armadilha se torna mais letal. Ela não apenas corrói o físico, mas reduz a clareza espiritual, obscurecendo a percepção do que realmente importa. Ellen White insistia que ignorar esses sinais é tão perigoso quanto desprezar um farol em noite de tempestade. O descuido inicial parece inofensivo, mas a consequência final é devastadora. A pergunta é: estamos dispostos a despertar para essa realidade antes que seja tarde demais? A decisão de abrir os olhos é o primeiro passo para a libertação. E esse passo começa aqui, nesta jornada que você escolheu seguir. A sociedade vende a ideia de que progresso significa abundância sem limites, mas White advertia que a verdadeira abundância não é medida pela quantidade, e sim pela qualidade daquilo que nutre corpo, mente e espírito. O veneno da armadilha se apresenta no excesso. Excesso de estímulos, excesso de consumo, excesso de pressa. Esse mais que o mundo celebra é, na verdade, o menos que drena nossa essência. A busca desenfreada por prazer imediato gera apenas uma fome crônica que nunca se satisfaz. Observe como a indústria molda seus desejos. Produtos coloridos, embalagens chamativas, campanhas que prometem felicidade em um gole ou mordida. Mas por trás dessa fachada encantadora existe uma engrenagem que se alimenta do enfraquecimento da sua saúde e da fragilidade da sua mente. White descrevia esse jogo como a arte do engano, oferecer aquilo que parece vida, mas que na verdade conduz à destruição lenta e silenciosa. Não é exagero dizer que estamos diante de uma escravidão disfarçada de liberdade. E é aqui que a metáfora do banquete envenenado se torna clara. A mesa está posta, repleta de cores e sabores, mas cada prato esconde um preço oculto: a perda de energia, o desequilíbrio do corpo, a confusão da mente. Quantos acreditam estar se satisfazendo, quando na verdade estão alimentando a própria ruína? A pergunta é incômoda, mas necessária. Será que aquilo que você chama de prazer não é a semente da sua doença futura? Essa ilusão não afeta apenas o corpo. Ela molda pensamentos, emoções e até a espiritualidade. Quanto mais o ser humano se entrega a esses padrões destrutivos, menos disposição encontra para buscar o que é eterno e verdadeiro. Ellen White via nesse processo uma guerra espiritual travada no campo das escolhas diárias. Cada pequeno deslize se torna uma concessão, e cada concessão fortalece as correntes da escravidão invisível. Mas não se engane, reconhecer a ilusão é um ato de coragem. É romper com a anestesia coletiva e enxergar o mundo como ele realmente é. A clareza pode doer no início, mas é ela que prepara o coração para a verdadeira libertação. É como sair de um quarto escuro. Os olhos ardem ao primeiro contato com a luz, mas logo se ajustam, revelando detalhes antes inimagináveis. Agora que a armadilha foi exposta, a questão que resta é: como escapar dela? Ellen White apontava repetidamente que a solução não está em fórmulas mágicas ou atalhos fáceis, mas em um retorno consciente aos princípios simples e eternos. O primeiro passo é o despertar da mente. Sem clareza, nenhuma mudança é possível. É preciso compreender que cada decisão, por menor que pareça, é um voto silencioso no tribunal da saúde e da vida. Imagine-se diante de uma estrada bifurcada. De um lado, o caminho largo do conforto imediato; do outro, a vereda estreita da disciplina e da consciência. White lembrava que o caminho estreito pode parecer árduo no início, mas conduz à liberdade verdadeira. É nesse terreno que a força é cultivada, não apenas para o corpo, mas também para o espírito. Cada escolha saudável se torna um ato de resistência contra as forças invisíveis que querem nos aprisionar. A ciência moderna já confirma aquilo que White proclamava há mais de um século.
O corpo humano tem uma capacidade extraordinária de se regenerar quando recebe os elementos corretos: a luz do sol, o ar puro, o descanso adequado, a simplicidade alimentar. Esses são os remédios que a natureza oferece gratuitamente. O problema é que, em um mundo sedento por soluções rápidas, o simples parece pouco. Mas é no simples que reside o poder. Entenda que a libertação não é apenas uma questão individual, mas também coletiva. Quando uma pessoa desperta e muda, ela inspira outras a fazerem o mesmo. O exemplo se torna semente, e a semente se torna árvore frondosa, oferecendo sombra e frutos a muitos. Esse é o ciclo da transformação. O indivíduo resgatado se torna agente de resgate. White descrevia isso como a missão sublime de cada ser humano. Não apenas salvar a si, mas apontar o caminho da vida a outros. E é nesse ponto que a jornada ganha sua dimensão mais profunda. Escapar da armadilha invisível não é apenas preservar anos de vida. É resgatar a capacidade de viver plenamente com clareza mental, vigor físico e paz espiritual. A verdadeira saúde não é ausência de doença, mas harmonia entre corpo, mente e alma. E essa harmonia, como dizia Ellen White, só é encontrada quando colocamos nossos passos em consonância com os princípios divinos da vida. A vida, esse dom precioso, não pode ser desperdiçada em correntes invisíveis que sugam nossa energia e obscurecem nossa visão. Ao longo desta jornada, vimos que a verdadeira ameaça não está nas grandes catástrofes que assustam, mas nas pequenas concessões que anestesiam e nos fazem crer que estamos seguros. Como Ellen White dizia, o perigo maior é aquele que se esconde sob o manto do costume, porque é justamente ali que a alma deixa de vigiar. Hoje, ao desmascarar essa armadilha silenciosa, você recebeu não apenas um alerta, mas um convite a despertar. Pense nisso. Cada escolha diária, por menor que pareça, é uma semente que germina em direção à vida ou à destruição. O prato que você coloca à mesa, o tempo que dedica ao descanso, a atenção que oferece à sua mente e ao seu espírito. Tudo isso é parte de uma colheita inevitável. A grande questão não é se colheremos, mas o que colheremos. E ao tomar consciência disso, o poder volta às suas mãos. Você deixa de ser refém das circunstâncias e assume o papel de guardião da sua própria saúde. Mas não é apenas uma luta individual. Cada decisão sua ecoa em sua família, em seus amigos, em todos que cruzam o seu caminho. O brilho que volta aos olhos de quem desperta é capaz de inspirar outros a despertarem também. A transformação, ainda que silenciosa, torna-se contagiosa. Ellen White via isso como a essência da missão humana. Viver de modo tão íntegro e consciente que a própria vida se torne uma mensagem, mais forte do que qualquer palavra. E talvez a reflexão mais profunda seja esta: a verdadeira saúde não é simplesmente a ausência de doença, mas a presença de harmonia. Harmonia entre corpo, mente e espírito. Harmonia entre escolhas conscientes e princípios eternos. Harmonia entre o que somos agora e aquilo que podemos nos tornar. Quando essa visão é abraçada, não há armadilha capaz de manter o coração cativo, porque a luz sempre dissipa as trevas. Então eu deixo com você esta pergunta: será que não é chegada a hora de romper com as ilusões e caminhar em direção à vida plena? Se essa mensagem tocou algo dentro de você, não aguarde apenas para si. Compartilhe, comente, deixe sua voz se somar à nossa. Inscreva-se no canal para que juntos possamos ampliar essa luz e ajudar muitos outros a enxergarem além do véu. Porque o despertar de um é a semente da libertação de muitos.